Então, vamos lá, pessoal. Uma breve revisão sobre o que a gente viu nas nossas duas últimas aulas. Então, a gente fez toda uma contextualização sobre o que envolve a crise ambiental, né? Então, nós vimos a questão da população, a questão da utilização dos recursos naturais limitados e, como consequência disso, a própria poluição. E aí entrou nessa discussão toda a questão da sustentabilidade, né? Então, qual que é a definição da sustentabilidade? São ações destinadas a manter condições que sustentam a vida na Terra, e aí o principal é que ele considera as necessidades da geração presente e também das gerações futuras, para que a gente tenha um tempo hábil para que tenha a capacidade de regeneração, reprodução e a própria coevolução dos recursos naturais. Então, é nisso que se baseia hoje o princípio da sustentabilidade e que, de alguma forma, o mundo está caminhando, porque é uma necessidade, né? E aí, a relação disso com a gastronomia, né? Então, que a gente pode por trás dos nossos pratos perfeitos, a gente fazer algumas questões e enxergar a possibilidade de sustentabilidade nesse meio, né? Então, aquelas questões de onde vêm os alimentos, se eles são tratados de forma sustentável. Quando a gente fala de sustentável, é pensando na questão da utilização adequada dos recursos naturais, o tipo de água que é utilizado no cultivo de verduras, frutas e legumes, o excesso de fertilizantes e agrotóxicos, o tipo de peixe, né, se ele tem sido obtido no tamanho certo e de acordo com a legislação, se for de cativeiro, como que ele está sendo tratado e se é uma pesca do tipo predatória. Então, todos esses tópicos que acabam norteando as questões do alimento. E aí um conceito da ecogastronomia, né, que também é uma tendência, que nós conversamos até uma tendência empreendedora, né, de ter uma questão comercial que envolve o meio ambiente e a gastronomia, que, como eu falei para vocês, é uma definição super bonita que fala do equilíbrio, né, de respeito e troca com a natureza e o meio ambiente, ter o direito fundamental ao prazer de se comer bem, defender a herança culinária, as tradições, a cultura, e a cultura com a responsabilidade social e harmonia com o meio ambiente, né? Então, na verdade, se conseguir, de alguma forma, atender isso, mesmo sem eu ficar falando que é ecogastronomia, na verdade, são conceitos básicos de respeito à cidadania e o próprio meio ambiente, quando se lida com o alimento. E a questão do tópico da aula do sábado, que foi alimentos, consumo consciente, consumo consciente e alimento globalizado. Então, existem algumas ponderações, né, que se diz que a humanidade já consome 50% dos recursos naturais renováveis que o planeta é capaz de regenerar. Então, lembra da nossa população aí com 7,5 bilhões e meio, que o que ela precisa para a sobrevivência é água e alimento, né? O demais, pessoal, a gente diz que é supérfluo. Então, para a sobrevivência nata, a gente precisa de água e alimento, que são obtidos a partir dos recursos naturais. 16% da população mundial é responsável por 78% do consumo, que essa porcentagem ela está relacionada com aquela distribuição de renda do mundo, né? Então, que lembra que a aula passada a gente viu um gráfico, né, que fala que indica, né, que mostra onde está a população, né? Se ela está em país desenvolvido, se ela está em país em desenvolvimento, o quanto que gera de resíduo os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, na verdade, essa porcentagem aqui, ela mostra bem isso, né? E depois, se todo mundo consumisse como os mais ricos do planeta, seria necessário quase 5 planetas para suprir esse consumo. Por quê? Porque 16% da população que consome os 78%, eles são, na verdade, as pessoas que estão nos países desenvolvidos e que têm maior poder aquisitivo. Então, só 16%.
Então, se o restante, né, da população, que seria aí 84% fosse consumir igual, não teria planeta que desse conta, né? Então, aí ele faz a aproximação de que precisaria de cinco planetas para atender toda essa demanda, inclusive dos recursos naturais. E aí os alimentos, né? Então, a definição que alimentar-se é um ato instintivo e natural. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, nós não alimentamos porque alimento é gostoso. Na verdade, é algo instintivo e natural. Na verdade, todo o funcionamento do nosso organismo, eles nos leva a esse ato instintivo, porque nós comemos por necessidade, porque é a nossa fonte de energia. Então, o nosso organismo também já é preparado para isso. Ah, como que é preparado para isso, professora? Ué, a hora que a gente tem fome, a hora que a gente tem sede, são todos indicativos fisiológicos, mas que te levam a alimentar-se, né? No ser humano, a busca pelo alimento começa após o nascimento, e aí, claro que inicia lá no recém-nascido, quando ele busca o leite materno, né? Que é impressionante a gente ver como que se desenvolve essa necessidade. Acabou de nascer, nunca tinha mamado, vamos dizer assim, e aí aprende rapidamente. Por quê? Porque existe um instinto natural e também uma questão da necessidade de sobrevivência, né? As preferências individuais se formam desde a mais tenra idade e vão afirmando no crescimento do indivíduo. Então, a gente diz que a alimentação é o processo de assimilação de alimentos ou nutrientes para que o organismo cumpra suas funções vitais, né? Então, é a necessidade disso para o perfeito funcionamento do organismo. E aí, os grupos alimentares, né? Nós temos aí vários grupos e que fazem parte de toda a nossa alimentação. Os carboidratos, que vocês acho que já tiveram disciplina que falou sobre ele, né? São aquele grupo alimentar que é o nosso principal fornecedor de energia, né? Então, carboidratos a gente sabe que são polissacarídeos, né? Então, são moléculas de açúcar juntas, e aí, no nosso processo de digestão, ele vai quebrando isso, e aí, para ficar na molécula de glicose. E aí, a glicose é a nossa principal fonte de energia. E aí, passa por todo o metabolismo de carboidrato para produzir ATP. Os lipídios, que são os óleos e gorduras, né? O que difere é que o óleo, ele é lipídio também, mas ele é de origem vegetal, e a gente fala de gordura, que é lipídio também, só que é de origem animal. Também tem uma função de produção de energia no nosso organismo, mas a gente sabe que o excesso também pode trazer problemas. As proteínas, né, que também estão presentes e é extremamente importante para o nosso processo de alimentação, né, ela pode ter origem animal e vegetal também, né, a gente diz que as proteínas fazem parte da construção, porque as proteínas, elas têm muitas funções no nosso organismo. Então, a gente precisa de alimentos que forneçam subsídios para a produção de proteínas no nosso organismo também, né? Então, que lembra que as proteínas são compostas por aminoácidos e que vão colaborar com essa produção proteica. E a proteína é super importante, pessoal, porque ela tem uma série de funções no nosso organismo. Então, funções de proteção, como é o caso de cabelo e unha, no caso de ocorrência de reações mesmo, como são as enzimas, algumas proteínas transportadoras, como é o caso da hemoglobina, proteínas de lubrificação, como é o caso do colágeno, né, que ele está presente nas nossas juntas, né, então a gente diz que o objetivo é a lubrificação, né, então que isso tudo faz com que a gente possa funcionar, vamos dizer assim, de uma maneira correta ou de uma maneira adequada para a nossa sobrevivência. Então, tanto carboidrato, como lipídio, como proteína, pessoal, são considerados como alimentos macronutrientes, né? E por isso que eles têm uma porção grande no nosso prato de comida do dia a dia. E depois a gente tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais, que também são encontrados em determinados alimentos,
né, que vai regular o nosso funcionamento. Então, mesmo em concentrações muito pequenas, eles têm uma grande capacidade de regulação de todo o nosso sistema, né? Então, pessoas que têm alguns problemas e não se alimenta direito, eles acabam fazendo suplementação de vitaminas e sais minerais. Mas se a gente tem uma alimentação adequada, nós vamos ter aí tudo que é necessário, né? Tudo que é necessário no nosso prato de comida. E aí a questão da água, né, que ela é essencial, na verdade, é para a nossa sobrevivência. Então, é possível a gente ficar um tempo sem alimento, mas a gente não fica sem água, né? Então, ela é essencial para a sobrevivência, né? E para a sobrevivência no sentido de que muitas das funções que ocorrem no organismo, elas ocorrem no nosso meio aquoso. Então, 3/4 do nosso corpo é água, né, que vai fazer parte das estruturas e também da fisiologia. Então, quando a gente pensa no sangue, o sangue, 99% dele é água. Então, a água presente nele vai fazer com que eu tenha uma facilidade de transporte de substâncias, vai fazer chegar, vamos dizer assim, substâncias necessárias para as áreas mais periféricas possíveis do nosso organismo. Aqui uma pirâmide de alimento básica, né, tradicional, de uma alimentação considerada equilibrada, né, então uma boa parte dos carboidratos que é a fonte de energia, porções de frutas e legumes, a parte das gorduras, né, e depois um pouco de açúcar. Isso, pessoal, quando a gente fala dos hábitos saudáveis, né, para que a gente tenha aí uma qualidade de vida melhor, saudável e longa, né, que é a questão da longevidade que se fala muito hoje. Mas a gente sabe que no dia a dia, para muitas pessoas, essa pirâmide aqui ela é invertida, né, então a quantidade de açúcares e óleos e gorduras ingeridos é muito, muito grande, né, que são a questão das frituras, a questão dos doces mesmos, mesmo não só os doces caseiros, vamos dizer assim, mas também muitos doces industrializados. E até alguns alimentos que têm essa questão do açúcar e do açúcar principalmente escondido, né? Então, algumas formulações que aparentemente não tem doce, mas quando a gente olha na composição, a quantidade de doce presente é muito grande, né? Então, essa é a sugestão de uma pirâmide de alimentos. Claro que isso tem a ver não só com a qualidade, né, mas também da quantidade, né? Então, o ideal é que se tenha aí um equilíbrio de calorias numa dieta para que ela possa ser considerada saudável e que permita que a gente tenha longevidade, né? Hoje, aí, em função das dietas da moda, essa pirâmide ela está totalmente desestruturada, né? Então, algumas dietas low carb, né? Então, que isso daqui é praticamente banido, só que a gente não pode esquecer que isso é a nossa fonte de energia, então vai gerar desequilíbrio. Tem algumas dietas paleolíticas, né, que é baseado na comida da era paleolítica, então uma grande quantidade de carne, de gordura, né, que também desestrutura completamente essa pirâmide. E aí a questão do consumo, né? Então coloquei para vocês uma série de fotos, pessoal, de famílias e o quanto que ela consome. Essas fotos, elas são fotos do consumo de uma semana. Então, na verdade, um fotógrafo que ele lançou um livro com essas fotos, ele correu o mundo fotografando as famílias e a compra da semana. Então, quem viu a projeção da aula deve ter percebido que dá para a gente verificar tanto a questão da quantidade que é consumido, o quanto de produto industrializado que é consumido, a quantidade de líquidos que é consumido, a quantidade de frutas e verduras e também a estrutura familiar. Então, e o valor da compra, né? Então, o que contém
aí nessa compra. Então, aqui uma família japonesa, e o custo da compra da semana é de $317. E aí a gente observa a questão da embalagem, a questão da presença de peixe, a quantidade de verduras e frutas, e a quantidade de produtos industrializados. Então, dá para comparar com todos, né? O Japão, na Itália, olha a quantidade, que na Itália eles falam da dieta mediterrânea, né? Que é rica em carboidratos e cereais. A gente observa que a grande quantidade de pão, né? De frutas. Aqui, num país, num campo de concentração, né? Então a gente vê que é mãe só e filhos, e o valor é de $1,23. Veja que a alimentação é baseada nos carboidratos e em temperos e a água, né? Então, isso daqui, essa farinha, vamos dizer assim, é a garantia da fonte de energia. Que vocês podem ver que eles têm estrutura magra, mas não são raquíticos, né? Aqui uma família do Kuwait, né? Então, aí já vê que a estrutura familiar também é diferente, porque entre os agregados, o valor 221, uma parte de alimentos naturais e uma parte também de produtos industrializados. Nos Estados Unidos, então, a grande quantidade de junk foods, né? Então, as pizzas, as batatas embaladas, né? Um pouco só de frutas e verduras, e o volume de compra também, né? Aqui uma família no México, né? Então a gente vê já uma quantidade mais significativa de produtos naturais, só que a quantidade de Coca-Cola consumido é bastante grande. Uma família na China, aí a gente vê também poucos produtos industrializados e uma menor quantidade de comida. No Egito, uma grande quantidade de produtos naturais, pouco industrializado. Aqui no Equador, nada de industrializado, tudo de origem natural, né? Uma família grande e todo mundo de carinha boa, né? Uma família inglesa, né? Que aqui o cachorro faz parte da família também, um volume de comida menor. Aqui no Butã, que é um país na Ásia, né? Então também praticamente produtos naturais. Na Alemanha, olha a quantidade de produtos, também o volume de compra e a quantidade de líquidos, né, que vai desde água, vinho, cerveja. Na Índia, também basicamente produtos naturais. No Canadá, aqui o valor da compra assustadora, né, de $345. Na França, que também aparentemente uma menor quantidade de comida, mas um valor aí de $420, né? O cachorro, o gato também faz parte da família. Na Turquia, $146. E aqui em Mali, pessoal, que também é na África, né? Então a gente vê a família grande, né? E a base de carboidratos e farinhas, né, que é a garantia da sustentação deles como fonte de energia. Então, pessoal, isso daí, quando a gente fala dessa questão do consumo, na verdade está relacionado ao consumo, mas a gente também não pode esquecer da questão, da questão do resíduo gerado. Então, quando a gente pensa numa compra como essa, olha o tanto de resíduos que a gente vai gerar. Então, a gente vai gerar todos os vidros da bebida, a gente vai gerar todas as embalagens cartonadas, a gente vai gerar todos os plásticos dessas embalagens, o papelão envolvido, né? Então, além da gente ter um consumo alto, né, a gente tem uma quantidade de resíduos gerado, que isso é a questão do consumo consciente também. Então, na Europa já existem alguns supermercados que voltaram a vender a granel. Então, ao invés do arroz ele vir pacotinho de 1 e 5 quilos, você vai lá e pega a quantidade que você precisa, né? Porque isso é uma forma de economizar, por exemplo, o plástico de uma embalagem, né? Então, só para exemplificar. Então, essa questão do consumo excessivo
e vocês viram que nos países desenvolvidos é onde a gente tem o maior, valor, né, da compra, vamos dizer assim, mas também um volume de compra maior. Então, que justifica aquela porcentagem de que 78% da população é responsável por todo o consumo do planeta. E que esses países desenvolvidos, eles também são responsáveis por em torno de 80, 70% da quantidade de poluição gerada, né? Então, já parte daqui mesmo, né? Então, isso comprova realmente aqueles dados. E aí, o outro assunto abordado na aula, pessoal, foi a própria evolução da gastronomia, né? Que começou lá desde que o homem utilizou o fogo para se alimentar e até os dias de hoje, com muitas técnicas de cocção, de preparo, de conservação, né? Então, a gente tem uma evolução enorme, acho que vocês viram isso numa disciplina, o semestre no primeiro termo, né? Então, de toda uma evolução, o surgimento da geladeira, do fogão, né? A evolução dos restaurantes. Então, tudo isso acompanha, toda essa evolução da gastronomia, ela acompanha a própria evolução do homem, né? Então, novos produtos, novos métodos, novas técnicas de cocção, armazenagem, transporte contribuíram para a evolução desse cenário e, claro, do gosto da clientela, né? Então, que a gente vê que isso cada vez aumenta mais, né? Como que eu sei isso? É só a gente ver o tanto de programa que tem na televisão que envolve alimento. Então, a onda dos programas de MasterChef, muitos programas que ensinam a cozinhar, né? Então, isso é uma coisa meio que intrínseca e natural de muitas pessoas, né? Aí você falou assim, mas eu tenho um amigo que não gosta de cozinhar. Mas, na verdade, se existe programas, pessoal, na TV, patrocinados, significa que existe uma demanda e um público grande para esses tipos de programa, né? E aí, o que tem hoje, né? Então, a gente tem associado toda essa evolução gastronômica, a gente tem uma evolução tecnológica também. Então, a rápida evolução tecnológica começou a ocorrer a partir da segunda metade do século XX, né? E aí ocorreram algumas mudanças. Então, a gente continua com a alimentação feita em casa e com a família, na verdade, isso é muito valorizado também, né? Então, até com uma pegada comercial de alguns restaurantes, né, que volta com aquela questão da comida de verdade, né? Os restaurantes fast food, que também é algo presente na nossa sociedade, e a questão do sistema delivery, né, que agora mais do que nunca, nesse período de pandemia, a gente vê que tem sido até mesmo uma salvação para muitos tipos de restaurantes. Então, restaurantes inimagináveis, como alguns restaurantes em São Paulo, os restaurantes premiados, nesse período de pandemia, eles também aderiram ao sistema delivery, né? E o que começa a surgir na contramão do fast food, do delivery, que é a comida rápida, né, entrega na tua casa, é o conceito de slow food, que é o voltar a falar do que eles usam o ícone, né, da comida de verdade, né, que é maximizar o efeito da qualidade dos alimentos e sabores, sem pressa para preparar e nem pressa para saborear, que muitas vezes no dia a dia, no nosso dia a dia, pessoal, é impossível a gente atender isso. Mas, de quando é possível, a gente ter o prazer da preparação e o prazer dos sabores. No Brasil, pessoal, a gente tem um pouco isso, né? Porque quando a gente vai reunir um grupo de amigos, muitas vezes o objetivo é para comer. Ai, vamos sair no sábado à noite? Vamos. Onde nós vamos? Ah, vamos na pizzaria tal? Ou vamos comer o lanche em tal lugar? Ah, vamos tomar um café? Então, o alimento, né, e essa questão social envolvida é muito forte na gente, né? Por isso que talvez a gente esteja sofrendo um pouco com relação à pandemia, porque praticamente a gente parou com esses eventos sociais que eram banhados, vamos dizer assim, com o alimento, né? Então, hoje, existe aí a tendência à volta,
né, do preparo e também do sabor de uma maneira lenta, né, para que realmente a gente possa apreciar tanto o processo de cocção e preparação, como também o sabor envolvido nele, né. Então, isso também lá foi amplamente mostrado para vocês. E aí, a questão do alimento globalizado, que é isso que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês, né. Então, hoje, a gente fala do alimento globalizado. O que significa isso, pessoal? Alguém pode me dizer? Alguém pode definir para mim alimento globalizado? Ah, sei lá, é o alimento que está em todos os lugares, por exemplo, tipo a Isso, pizza. Antigamente a isso. pizza era só na Itália, e hoje em dia Uhum, qualquer lugar do mundo tem a pizza. isso. Pessoal, não sei se vocês repararam naquelas fotos, depois quando vocês, se você, quem não fez ou quem fez olhar de novo, não sei se vocês repararam, mas em todas aquelas fotos que eu mostrei para vocês, tinha uma fruta que era comum em todas. Alguém chegou a reparar? A Não, banana, a não. banana, isso, a banana, pessoal, ela estava presente em todas as compras. Então, apesar dela ter uma origem específica de um país tropical, ela é um alimento consumido no mundo inteiro. E sem ter a influência de ser algo característico de um lugar e que foi exportado, como é o caso da pizza. Né? Então, a gente sabe que a pizza ela é extremamente tradicional na Itália. Mas hoje, em qualquer lugar do mundo que você vai, você come pizza, porque foi algo que foi exportado. Muitas vezes, no caso da pizza, em função de turismo, né? E também em função de um espalhamento de italianos pelo mundo, né? Então, que trouxe algumas tradições, né? Mas eu posso ter tanto alimento globalizado, industrializado, como um sanduíche do McDonald's, por exemplo, ou de um Burger King, como eu também posso ter coisas simples, como pão, como macarrão e como a pizza, por exemplo, né? E aí, quais fatores que influenciaram no alimento globalizado? O que vocês acham que permitiu que esse alimento se tornasse realmente globalizado? O que influenciou? A comunicação que aumentou muito, e daí você Muito. fica sabendo o que tem nos Isso, lugares. exatamente isso. Porque hoje, pessoal, a gente tem uma questão da informação em segundos. E, na verdade, isso veio de um processo, né? Então, de troca de informação, e que hoje isso é instantâneo. E que tornou essa questão da globalização muito mais rápida, né? Então, a gente tem que a questão que a velocidade da informação contribuiu muito para a globalização de alimentos, né? E aí os exemplos, porque é muito comum, que nem, vou dar um exemplo aqui da minha casa. Agora, a Starbucks está no Brasil, né? E facilmente em cidades como Campinas, São Paulo, a gente encontra uma cafeteria da Starbucks. Mas como que a gente sabia da Starbucks? Por que nem meu marido, ele tinha uma vontade enorme de experimentar um café da Starbucks? Por quê? Porque assiste os filmes, e nos filmes o pessoal anda, por exemplo, pelas ruas de Nova York de manhã tomando um café no copo da Starbucks. Então, como que ativou em mim essa vontade de experimentar um café da Starbucks? Por filme, por exemplo, né? Então, isso tudo acaba influenciando e a gente tendo contato com um determinado tipo de alimento, no caso da Starbucks, um café específico, certo? Bom, então a gente tem os exemplos de cafés, a gente tem o exemplo da pizza, a gente tem o exemplo da comida chinesa, né, que na verdade se tornou globalizado também em função dessa mobilidade global, né? Então, morei fora um tempo e aí eu tinha um amigo etíope. Então, eu tive contato com a comida etíope porque ele fazia comida etíope.
Mas eu nunca na minha vida imaginei que eu iria experimentar uma comida etíope, mas a mobilidade mundial permitiu isso, porque eu fui estudar num país, esse meu colega etíope também foi estudar nesse país, e aí a gente pôde vivenciar hábitos, né, e alimentos da origem das pessoas que estavam juntas ali. Né? Então, a rápida informação e a mobilidade global nos permite ter influência desses alimentos, né? E um prato que você gosta? Vocês sabem, pessoal, a história deles? Alguém tem alguma história para contar sobre o alimento que come? Pensa no alimento que você gosta. Você sabe de onde ele veio? Qual que é a história dele? Não, eu até não respondi essa questão. Eu não tenho nenhum alimento que eu tenha preferência. Nenhum gosta de todos? Eu gosto de todos, mas Mas, não gosto de muitos também. uhum. Então, mas quando a gente pensa no arroz feijão, será que o arroz feijão, que é uma comida tão típica nossa, será que ela é realmente brasileira? É, verdade. O arroz feijão não é de origem brasileira. Na verdade, como nós fomos colonizados, pessoal, muito do que a gente come veio de Portugal, né? Que Portugal também trouxe dos países europeus, né? Depois, muito dos nossos hábitos alimentares veio também da imigração. Então, a influência japonesa, a influência italiana, a influência chinesa, a influência libanesa, né? Então acaba sendo um misto, né, de influências aí dos povos que vamos dizer assim, que construíram o nosso país. Né? Então, tem vários livros super interessantes que falam da história das comidas. Então, a feijoada, que é a mais tradicional, né, que a gente sabe que a feijoada era uma comida de escravos, e por que que na feijoada o tradicional dela não é ter pernil, não é ter carne seca, né? A feijoada tradicional, ela tem pé, orelha, rabo, né? Que na verdade eram os restos que a casa grande não comia. E aí os escravos pegavam isso e cozinhavam e faziam a feijoada lá com feijão preto, né? Então tem muitas histórias interessantes, né? O sorvete, que a gente às vezes pensa que é da Itália, mas na verdade é chinês, né? Então tem histórias bem bacanas. E claro que o turismo também influenciou essa questão do alimento. Né? Na verdade, hoje, a informação rápida acaba influenciando mais até mesmo que o turismo, né? Mas ele também é um fator bastante contribuidor para que a gente tenha uma globalização dos alimentos. E que é um assunto bem bacana. E aí depois, pessoal, a última etapa daquela aula de sábado é sobre o consumo consciente, né? Quando a gente fala do consumo de água, que a gente já conversou aula passada também sobre nós termos uma grande quantidade de água, mas que essa água não é disponível, a questão do desperdício do alimento, então, da utilização de todas as partes do alimento, os insumos, né, que acaba estando diretamente ligada à questão do desperdício, mas também que a gente possa ter um reaproveitamento, a questão dos descartes e o lixo orgânico, que vai ser um tema de uma aula nossa, né, os tipos de produto de limpeza que a gente utiliza, né, então antes era muito comum a utilização de soda cáustica, por exemplo, né, da água sanitária. Então, hoje a gente já tem a evolução de produtos que têm a mesma eficiência, mas que eles são menos agressivos ao meio ambiente, né? E a questão ali do consumo, mas a questão do fornecedor do alimento consciente, né? De quando a gente vê hoje a questão de processos de defumamento, né? De alimentos, produção de alimentos defumados, né? Se utiliza madeira de reflorestamento, o excesso de utilização de fertilizantes defensivos agrícolas e os transgênicos que a gente vai conversar hoje, o uso racional da água,
né? E as questões sociais envolvidas com esse nosso fornecedor, né? Que tipo de mão de obra ele está utilizando na produção do alimento que ele está produzindo e vendendo, né? Então, tem a questão que ela volta para aquela definição da ecogastronomia, né? Que é a utilização responsável com relação ao meio ambiente e também as questões sociais. E valorizar a agricultura local, que na verdade a gente valorizando a agricultura local, ele entra nesse eixo aqui do fornecedor consciente, minimiza essa questão dos fertilizantes, do uso da água, né? Então, essa valorização da agricultura local, que é buscar produtos próximos, né? Que com isso você já tem uma economia de energia, de poluição no transporte desses produtos, aproximar esses pequenos produtores da agricultura familiar, que a gente vai ver que existe, que a produção de alimentos no Brasil, principalmente, pessoal, ela vem que 70% é de agricultura familiar e de pequenos produtores, né? Então, a gente tem aí grandes plantações de soja, de milho, mas o consumo da população vem da produção da agricultura familiar. E a questão do regionalismo sustentável, né? Então, você buscando produtos e valorizando a agricultura local, você valoriza a questão do regionalismo, né? Traz sustentabilidade para a agricultura familiar e garante aqueles aspectos positivos da diminuição do consumo de agrotóxicos e outros itens, certo? Então, pessoal, aqui de uma maneira bastante rápida, foram alguns tópicos que serão ou foram, quem já fez, desenvolvidos naquela aula não presencial do sábado. E aí as atividades propostas são norteadas por esse assunto. Na verdade, são perguntas simples para que vocês possam responder e fixar o conteúdo envolvido, certo? Então, é isso. Então, um resumo da nossa aula de sábado. Eu vou parar um pouquinho a gravação, certo? Para a gente entrar na segunda etapa.